Olá, pessoal. Em ciências, nós vamos começar a estudar um pouco mais sobre a água, investigando a água, tá? Aqui nós temos uma imagem bem bonita, crianças, uma família na praia, né? Aqui a água do mar. Aqui a mocinha está bebendo um suco, podemos dizer, com pedrinhas de gelo, né? Então vamos começar. Temos um texto aqui com uma roda de conversa. Eu não vou ler ele, tá? Eu vou deixar para vocês lerem, para não ficar extenso o vídeo. Só que tem algumas palavrinhas que a gente tem em destaque, que a atividade vai pedir, ó. Circule no texto que relata um pouco da vida de Ime todas as palavras relacionadas à água, tá? Então, quais são as palavrinhas que estão relacionadas à água? A neve, congelado, iglu e gelo. Por quê, pessoal? A água, ela pode mudar de forma, tá? A água, ela pode mudar de forma, do modo dela, pode ficar firme. Como que ela fica firme? Por meio da neve. É como se fosse a nossa chuva aqui, só que mais firme. Então, ela cai do céu sendo no formato de neve. Congelado. Quando a gente congela um pouco de água, vira o gelo, né? O que é o iglu? É uma casinha formada de pedras de gelo, tá bom? Então, aqui, ó. Então, na historinha, ela mora em algum lugar onde tem neve, onde ela conseguiu fazer uma casinha de gelo, iglu. E pelo desenho, com o passar do tempo, o calor esquentou a casinha dela e derreteu. Então o gelo se derreteu e virou água, líquido, né? Água que a gente bebe. Então é água. Só que aqui estão duas formas diferentes. Aqui em formato de gelo, aqui em formato de líquido. Em que lugar do mundo provavelmente Ime mora? Onde será que ela mora para poder ter neve e construir? Tá? Vocês podem responder aqui. Pessoal, você sabe o que é neve? Vocês sabem o que é neve? É uma forma da água mais densa, tá? O que vocês sabem o que é neve? Por que o iglu da Ime derreteu? Por que derreteu? Por causa do sol, calor? Como ficou o gelo derretido? Eu acabei explicando, né? Como que ficou o gelo derretido? Ficou uma poça, ficou líquido, né? Então, virando a página, pessoal. Água em todo lugar. A água no nosso planeta, ela está em toda parte, tá? A água está presente em muitas atividades que realizamos diariamente. Em nosso organismo e no organismo dos outros seres vivos. Então, nosso organismo também é formado por muita água. A água também está presente de diferentes formas em todos os ambientes da Terra. Aqui é o planeta Terra. E como que a água está presente? Nos mares, né, nos oceanos, a água é o habitat de muitos seres vivos. Os oceanos, por exemplo, são habitats de peixes, tartarugas e algas. Então aqui a água está de uma maneira líquida, né? No Polo Norte, as pessoas podem habitar casas feitas de gelo, tá? Então a água está em forma de gelo. Eles constroem casas. Aqui no caso, o exemplo do iglu. As nuvens também são formadas por água. Vocês sabem como que as nuvens são formadas? A água ela evapora, vira vapor, sobe para o céu, ela acaba se condensando, formando as nuvens. Daí, em um certo momento, as nuvens começam a chover, né? Derramam água novamente para a terra. É um ciclo que vai e vem.
O deserto do Atacama, no Chile, é o mais seco do mundo. Nele, toda a água precisa ser aproveitada. Então, tem lugares que a quantidade de água ela é reduzida, tá? Mas existe água ainda. Entre outubro e maio, as chuvas deixam o Pantanal alagado. Então, são meses que chovem mais. Então, aqui, como que está presente a água? Por meio da chuva. Os lagos até o Pantanal fica alagado. Mais de 70% da superfície terrestre é coberta por água. Então, a maioria aqui, essa parte azul, é toda formada por água, algum tipo de água. Tá? Então, é 70% do nosso planeta. Foi por isso que Yuri, o primeiro astronauta a ver a Terra do espaço, afirmou: a Terra é azul. Por que ele afirmou que a Terra é azul? Porque a maioria do nosso planeta é formado por água. Então, ele enxergou muita parte azul. Por isso, falou: nossa, a Terra é azul. Mas tem as partes verdes da mata, das árvores, né? Marrom da terra. Tem outras cores. Apesar de aparentemente ter tanta água, a maior parte dessa água é salgada. Ou seja, são as águas dos mares e oceanos. A gente não pode beber água salgada, né? Vai desidratar mais ainda. Outra parte está nos polos, em forma de gelo. Então está congelada. O restante da água, que é uma parte muito pequena, encontra-se nos rios, lagos e no ar, em forma de vapor. Então é onde forma as nuvens o vapor. Essa é a parte da água, chamada de água acessível, que está disponível para o consumo, tá? Então, qual é a água que está disponível para consumo? Não é a água salgada dos mares, a gente não bebe. Não é água congelada, tá? É só essa partinha aqui amarela desse gráfico, ó. Então, o planeta é formado por muita água, mas a quantidade que a gente pode consumir, acessível para a gente beber, não é tanta assim. Por isso que a gente fala de economizar água. Pensa, nossa, mas não fala que o planeta, é formado por muita água, tem muita água, mas nem toda essa água a gente pode consumir, pode beber. Então, por isso, temos que economizar sim, tá? Depois, na outra página, nós vamos estudar os tipos, as formas que a água se encontram, tá? Estados físicos da água. Então, como ela se encontra? A água é representada pelo símbolo H2O. Então, elas têm umas moléculas, do que elas são formadas? 2 moléculas de hidrogênio, por isso que é H2, que é 2 moléculas de hidrogênio e mais uma de oxigênio, tá? Então, elas misturadas formam a hidrogênio e oxigênio, formam a água, tá? A água pode ser encontrada em 3 estados físicos. Então, sólido, duro, líquido, né? Que a gente pode chacoalhar num copo, pode consumir, pode beber, pode tomar banho. Não tem como tomar banho no sólido, né? Tem como você beber uma coisa sólida? E gasoso. Então, gasoso é como se fosse a fumaça, tá? Aquele vapor. Quando às vezes a gente acorda no frio, não tem o vapor, tá? Então, esse é o gás, gasoso, o estado gasoso da água. Quando está evaporando. Às vezes está fazendo um chá, está fervendo uma água, está fervendo bastante, sobe o vapor. Quer dizer o quê? Um pouco daquela água que estava líquida se evaporou. Ficou na forma gasosa, tá? Gasoso. A maior parte da água do planeta se encontra no estado líquido, né? Então, os mares, rios, oceanos. Ela está presente nos rios, lagos, oceanos. Ai, falei sim. Na água que bebemos e no corpo dos seres vivos. Então, a água que a gente bebe é no estado líquido. Encontramos água no estado sólido nas geleiras, nos iglus e no gelo. Então, quando a gente pega água e coloca numa forminha, coloca num saquinho, num copo, né? Coloca no freezer, a temperatura fica muito baixa
que a água congela. Ela fica firme. Ela se transforma em gelo, fica sólida. E a água no estado gasoso não é visível, está presente no ar, garantindo sua umidade. Então, para o ar ficar melhor para respirar úmido, então a água ela acaba evaporando, né? Ficando no seu estado gasoso. Como se fosse um gás, né? Mas se a água tem sempre a mesma composição, H2O, como ela pode ser encontrada em diferentes estados físicos? A resposta está na forma como as moléculas se agrupam, tá? Então, se envolve muito na questão da temperatura. Se a temperatura está alta, ela fica do estado líquido pro gasoso. Se ela está muito baixa, ela fica no estado sólido. Olha aqui, por exemplo, a imagem das moléculas, ó. Quando a água está sólida, ela está em forma de cubo de gelo, por exemplo. Olha como as moléculas estão. Elas estão bem juntinhas, bem agarradas. O líquido, no caso a água, elas já estão um pouco mais afastadas. Não tanto, né? Mas elas já estão um pouco mais afastadas, as moléculas. E o gasoso, o vapor da água, as moléculas estão bem afastadas, tá? Estão bem distantes umas das outras. Olha a diferença aqui, pensando nas moléculas. Sólido, elas estão espremidinhas, bem juntas. Líquido, um pouco afastadas. E gasoso, muito afastadas essas moléculas. No estado sólido, é possível perceber que as moléculas estão bem unidas, formando uma estrutura. No estado líquido, as moléculas estão um pouco afastadas e não formam uma estrutura tão resistente. No estado gasoso, as moléculas se encontram muito afastadas umas das outras e com bastante movimento. Elas estão bastante livres. Você deve ter percebido que o gelo derrete fora do congelador ou observado que as roupas secam quando colocadas no varal. Esses são exemplos de mudança do estado. Então, quando a água ela muda de um estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Como que isso acontece? Quando a água esfria ou esquenta, tá? Então, por exemplo, olha, esse esquema identifica as mudanças dos estados da água. Então, nós temos sólido, líquido e gasoso. Quando esquenta, a fusão é sólido para o líquido, foi feita a fusão, se transformou em líquido, e quando o líquido se transforma em gás, vaporizou, virou vapor, vaporização. Só que também tem quando eu esfrio, o gás, ele se condensa, virando líquido, e se esfria mais ainda, ele se solidifica, a água se solidifica líquido para sólido, tá? Então, é um sistema que muitas vezes vai e volta. Por isso que a água ainda mantém as mesmas propriedades. Ela só muda de estado, a forma do estado dela. Por meio da temperatura, acontece alguns eventos, algumas transformações químicas, transformações físicas, que ela se transforma o seu estado, o seu modo de sim ser encontrada, podendo ser gasoso, líquido ou sólido. Pessoal, então, nessa primeira parte de ciências, nós estudamos um pouco sobre a água, que ela é muito encontrada, só que em uma quantidade pouca para ser consumida, para ser bebida, e ela pode ser encontrada em 3 modos: líquido, sólido e gasoso. Abraço.